Bom dia, queridos. Para quem ainda não tive o privilégio de cumprimentar, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não sou culpado do frio, tá, que vocês estão recebendo ontem e hoje pela manhã. Não trouxe no meu carro esse frio, apesar de ter vindo de um lugar muito frio lá. Estava ontem de manhã, uns 10 graus, olha que nós saímos de carro, né, meu anjo? Ligamos o ar-condicionado para ficar mais habitual, né, para manter o clima externo e interno. Mas não trouxemos no porta-mala, então esse frio que veio, não falam que o Isaías e a esposa trouxeram, porque a gente também não gostaria. Nós estamos indo hoje, amanhã, pela manhã nós voltamos, mas não para Maringá, vamos para Curitiba. Então vocês imaginam, se eu quisesse frio, né, ou gostasse do frio, eu não ia para lá, né, mas vou ter que encarar o frio e levar minha esposa. Nós vamos participar de um evento lá, então nós vamos entender um pouquinho mais, ou sentir um pouquinho mais desse frio que os irmãos estão vivendo. Mas além do frio, estou muito feliz de voltar a essa cidade, vir aqui algumas vezes. Tive o privilégio, quando eu trabalhava em Botucatu, de adentrar essa igreja uma vez só, faz muitos anos, mas eu não lembrava como ela era muito bonita, encantadora, mas como ela fica muito mais bonita com as pessoas aqui presentes. E eu queria louvar e agradecer a Deus pela sua vida, por ter vindo nesta manhã. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, de forma a desafiar o nosso coração, eu quando tenho o privilégio de levar a palavra, eu gosto de deixar bem claro que a palavra de Deus, ela tem dois elementos importantes para nós. Ela consola os atribulados, ou conforta os atribulados, e atribula os confortados. Ela tem que fazer esses dois mecanismos. Ela vai te incomodar a despeito de como você está vivendo, ou ela vai te confortar também a despeito de como você está vivendo hoje. E eu queria desafiar o teu coração nessa manhã, para a gente tentar pensar um pouquinho em algumas coisas que têm sido muito comum no nosso dia a dia quanto igreja. Eu estava vindo, passei por Londrina, onde meus pais ali residem, e perto de uma igreja eu olhei e vi uma placa de um nome normal de igreja, mas tinha uma faixa dizendo assim, na frente daquela igreja: toda quinta-feira, culto do milagre. E não é difícil de você encontrar lá em Londrina, ou por aqui, talvez em São Paulo, muito mais pela proporção, igrejas que colocam algumas faixas, ou que têm os seus nomes nos seus encontros naturais do dia de semana, com um nome assim diferente. Eu estava comentando com o pastor João, quando eu morei em Cuiabá, tinha uma igreja lá em Cuiabá, perto de Várzea Grande, e essa igreja chamava-se Igreja Onde o Capeta Leva Pau. Era o nome de uma igreja, sem mentira. E uma outra igreja onde, igreja onde temos as tábuas da Arca de Noé. Eu fiquei imaginando qual a necessidade de tudo isso, né? Mas essas igrejas que a gente às vezes encontra, elas colocam alguns nomes diferentes, e por mais diferente que seja o nome, ela também coloca alguns cultos diferentes. E hoje o que nós mais temos ouvido e visto por aí é nome de culto ou proposta dos seus cultos a despeito de um milagre ou da bênção. Isso não é errado, de certa forma, porque todo mundo quer ser alcançado pela bênção, não é? Se eu falar para vocês aqui, quem quer ser abençoado? Ninguém vai ficar com a mão para baixo. Aí, já começou. Todo mundo quer ser abençoado. Quem quer receber um milagre? Todo mundo vai levantar a mão a despeito do milagre, porque todo mundo quer receber coisas boas como essas, ou um milagre, ou uma bênção. Por que não vir com as duas coisas juntas? E eu olhando para a palavra do Senhor, olhando para Jesus, a gente começa a perceber que o milagre, ele gera algumas coisas diferentes nas pessoas. Ou recordando nos evangelhos, nós vemos que Jesus realizou no mínimo só o que nós temos aqui, mas a palavra de Deus diz que se ele pudesse relatar tudo aquilo que ele fez, não caberia nos livros de todo mundo. Mas contando alguns milagres que nós temos nos evangelhos a partir de Jesus, nós temos pelo menos 35 milagres. Desde a multiplicação dos pães por 2 vezes, desde o início no milagre do vinho, no Caná da Galileia, entre outros mais que Jesus vai fazendo de morte, de ressurreição e outras coisas mais. Mas eu procurei um pouquinho e queria compartilhar com você
é para a gente tentar compreender o que o milagre fez nessas pessoas que encontraram com Jesus e receberam a bênção ou receberam o milagre. O que será que o milagre faz na gente? De certa forma, podemos responder muito rápido, que o milagre ele provoca na gente alegria. Porque, por exemplo, a viúva de Naim, quando ela encontrou, ou quando Jesus estava próximo ali e viu aquela senhora com o seu filho, viúva, e ressuscitou o seu filho, para ela foi um motivo de grande alegria de novo ter o filho. Ou talvez o milagre pode gerar em nós satisfação, quando nas duas vezes onde Jesus estava compartilhando da palavra e Jesus estendeu um pouco e aquelas pessoas ficaram com fome e Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães por duas vezes. E houve satisfação, não só alimentar daquele povo todo, mais de 5.000 pessoas na primeira vez e um pouco mais na outra, mas mais do que isso, as pessoas ficaram felizes porque além de ouvir, eles também foram alimentados fisicamente. Satisfação, o milagre provocou neles. Mas mais do que isso, milagre, ele precisa ser, na nossa vida, incomodar de que o milagre ele pode ser muito mais do que um milagre. A bênção, ela pode provocar em mim e em você muito mais do que uma bênção. E às vezes a gente não compreende isso ou não reflete a respeito desse tema. O que o milagre tem provocado na minha vida? Ou o que a bênção que eu tanto quero tem provocado na minha vida? E eu trouxe um milagre para você pensar aqui. Eu queria que você, se você estiver com a sua Bíblia, se você estiver com o seu iPad, se você estiver com o seu celular, acione ou abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Para a gente tentar compreender esse primeiro milagre que Jesus fez, o que esse milagre provocou na vida das pessoas. Livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Se você estiver, dá uma olhada para o lado. Quem não tem Bíblia, compartilhe um pouquinho aí. Esse texto, a partir do capítulo 17, versículo de número 11, ele vai falar de um momento onde Jesus cura os 10 leprosos. Você conhece esse texto? Eu quero ler para refrescar a sua memória e já trazer entendimento ao teu coração. O texto diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus por Samaria e pela Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e começaram a gritar, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, Jesus então lhes disse: ide e mostrai aos sacerdotes. E então aconteceu que, enquanto estavam indo, foram purificados. E um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, e em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este que o fizera era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe então: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aí, versículo de número 19. A temática da nossa reflexão nesta manhã, ela vai girar em torno, se pudéssemos dar um tema para essa mensagem, ela seria: o que o milagre tem gerado, ou o que a bênção tem gerado em mim, mais do que ele em si. Porque a gente precisa se perguntar: o que Deus quer comigo com aquilo que Ele tem me dado? Conversava essa semana com alguns familiares em Maringá, sobre pais, sobre filhos, a despeito desse final de semana, que é dia dos pais. E quando conversávamos, um pai perguntou para mim: Isaías, você acha que você vai ser um bom pai? Eu ainda não tenho filhos, a minha esposa, estamos planejando, eu tenho planejado há muito mais tempo do que ela, né? Minha vontade é muito mais cedo do que a dela, mas a gente tem planejado. E conversando com ele, ele perguntou para a gente: você acha que você seria um bom pai? Aí eu falo: meu querido, eu não sei, oro para que Deus me abençoe para que eu seja um bom pai. E ele perguntou uma outra coisa, e aí eu transferi para ele responder também. Ele disse assim: quanto tempo você vai passar com seus filhos?
Até quando você acha que você vai ficar com seus filhos? Vocês vão casar cedo ou não? Quanto você quer? Aí a gente entrou nesse diálogo de que os filhos não são nossos. Os filhos pasmem o nosso coração, eles vão, nos enchem de alegria. E aí chega um marmanjo para você e fala: daí, sogrão, quero casar com a sua filha. Ou chega uma princesa, chega para sua esposa, no caso a mim, e fala: daí, sogrona, estou levando seu filho embora, vou cozinhar melhor do que você, vou cuidar das roupas dele, vou cuidar do seu filho. Segundo a minha mãe, quando isso aconteceu pela primeira vez, e o meu pai com a minha irmã, Laudiceia, meu pai queria bater, né? Quem vem me chamar de sogro, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo meu sogro, Valdir, e ele, como cantaram aqui, ele é gordinho, né, meu anjo? Ele é um pouco gordinho, e eu sou o único genro dele. O outro, Paulo Júnior, não chama assim, mas eu chego: daí, sogrão gordinho, né? A gente já tem uma intimidade, um carinho muito grande. E quando eu abracei ele no dia que a gente se casou, eu e minha esposa, abracei meu sogro e disse para ele: eu prometo para você cuidar da sua filha, eu prometo para você respeitar a sua filha, e várias outras coisas. Por isso que ele chorou. Eu entendo que ele chorou porque eu estava prometendo alguma coisa que ele ficou muito feliz, e não porque eu estou tirando ela de lá. Entendo assim, né? Espero que seja essa as lágrimas corridas dos olhos dele. E a gente tem uma relação muito boa, maravilhosa. Mas a gente sempre se pergunta, tanto ele, quanto eu, quanto os outros, até que ponto nós vamos ficar com eles? Qual que é o tempo que Deus vai nos dar? E ao saber disso, ter que responder essa pergunta, também nos faz pensar a respeito do quê? De qual tempo, o que eu tenho que fazer, qual é a obrigação, o compromisso que Deus tem colocado na minha vida, quanto pai ou quanto mãe. E aí o milagre e a bênção que Deus derrama sobre mim e sobre você, também precisa exercer a mesma reflexão. O que eu estou fazendo com isso? Por que você está dizendo tudo isso? Vamos voltar ao texto de Lucas 17. Aqui nós tínhamos 10 leprosos. E eles ouviram falar e se encontraram com Jesus. Jesus estava passando por perto, e eles ouvindo Jesus falaram: vamos lá até ele. E os 10 reunidos foram até Jesus, ficaram de longe porque não podiam se aproximar. E ao chegarem perto de Jesus, de alguma forma falaram, pediram, perguntaram. E Jesus de repente olha para aqueles 10 e fala: vão se apresentar, que era um costume, um ritual necessário para se adentrar depois da sociedade. Vão se apresentar aos sacerdotes, e no caminho que eles foram, diz o texto que eles foram curados. E ao saber que foi curado, um dos 10 voltou. Diz o texto que os 10 foram curados, mas um só voltou para agradecer a Jesus pelo que Jesus havia feito neles. E aí Jesus de repente pergunta: cadê os outros? Por que não foram os 10 que voltaram e cantaram em coro para mim: obrigado, Jesus? Por que não foram os mesmos que perguntaram ou que indagaram para que eu pudesse curá-los, não voltaram em coro? E aí a gente começa a perceber o que o milagre gerou nessas pessoas. E eu queria te fazer refletir. A primeira ideia que eu queria que você guardasse sobre esse texto é que antes do milagre acontecer, quando eles eram todos leprosos, eles andavam todos juntos, eram unidos, por mais que doentes, por mais que leprosos, mas eles andavam em bando, 10 sempre juntos. O primeiro momento que o milagre aconteceu, a bênção surgiu na vida deles, eles se separaram. Um já voltou para agradecer, os outros não se diz, o texto não se sabe, mas se um no estalo percebeu que mudou, que alguma coisa na estrutura dele mudou, ele não foi ao sacerdote, ele voltou para Jesus. Talvez alguns dos outros ali também se perderam, ou foram para outro lugar a falar com a esposa, ou falar com alguém, ou com um amigo, mas o fato é que o milagre nesse texto separou os 10 grandes amigos leprosos. E às vezes o milagre ou a bênção de Deus faz isso com a gente, sabia? Às vezes nós estamos tão impactados ou tão desejosos a despeito do que o milagre pode provocar na gente, ou a bênção pode provocar na gente, que ao chegar, ao sermos o alvo daquilo, aquilo toma conta, tão forma da gente que a gente
se separa de algumas coisas que deveriam ficar sempre juntas de nós. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Às vezes você fica correndo atrás de oração, Senhor, eu preciso, e talvez tenha alguns de vocês aqui, eu preciso de uma namorada, Senhor. Preciso de um esposo. Senhor, eu estou orando, jovens, eu preciso que o Senhor me dê uma serva do Senhor. Aí a gente, quando vai pedir para Deus, a gente faz assim, né, Daniel? Eu preciso de uma esposa, de uma moça, tal. Aí quando vai falar com Deus, a gente muda o termo. Senhor, eu preciso de um ungida do Senhor, né? Um varão do Senhor. Porque a gente quer que Deus escute melhor, né? E Ele, com qualidade, separe para a gente. Só que quando a gente recebe essa bênção, no caso de uma namorada, ou de um namorado, a gente parece que deixa mais de vir à igreja do que vinha antes. A gente namora mais do que, porque agora tem namorado, não está mais sozinho. Então a gente não vem mais nos cultos, não tem mais os amigos que a gente tinha, não tem mais os relacionamentos que a gente tinha. E parece que aquele namorado ou namorada, ao vir para a minha vida, e ao invés de virar uma bênção para mim e somar, ele me separou das pessoas com quem eu amava. Os pais, às vezes, que tiveram isso, os filhos começam a namorar e some de casa. A gente não tinha mais aquele convívio, filho. Agora é só namorada, até parte aquele ciúminho, né? Você só pensa nela, você só pensa nele e tal. Um pouco mais longe, eu tive com uma pessoa mês passado em Botucatu, quando nós voltamos ali para pregar, e essa pessoa conversando comigo, ela disse assim: Isaías, eu estou pedindo para Deus me dar um carro. Aí eu falei para ela: maravilha, vamos orar para Deus te abençoar, né? Por que você quer um carro? Deus tem me abençoado de várias formas, eu queria comprar um carro novo e tal. E eu conversando com ele, eu falei: só cuidado com essa bênção que você está pedindo para Deus, porque esse carro, ele pode deixar de ser bênção para você. Porque eu já conhecia esse irmão. E dito e feito, ele comprou um carro lindo, um Vectra bonitão. E ele ficou encantado. Ele é daqueles, igual a mim, Daniel, que gosta de carro, que gosta de ficar incrementando o carro, fazer aquelas coisas no carro, né? E ele com aquele carro, primeiro dia, foi com a igreja com o carro. Isaías, fui para a igreja com o carro, contando para mim, um carro bonito, todo tal. Eu não vi ele contando só, porque eu já estava em Maringá. E ele foi para o carro. Segundo domingo, estava um tempo gostoso, como hoje talvez, mas não tão frio, mas bem gostoso, ensolarado. E ele ficou lavando o carro no domingo à tarde, como às vezes os homens fazem, né? Ficar limpando o carro, lustrando o carro. E ele assim o fez, 6h30, 7 horas, horário de ir no culto. Poxa, não vai dar para eu terminar o carro. Mas eu não posso parar de limpar o carro do jeito que está. Aí o que ele fez? Continuou limpando o carro e não foi no culto na segunda oportunidade que ele teve com o carro. No terceiro já estava também acostumado, o jeito de ser, de já não ir no culto, porque precisava limpar o carro para andar final de semana. Também não foi no culto no terceiro. E aí, eu não sei, ele disse para mim, palavras do Anderson para mim, ele disse assim: Isaías, aquela bênção que Deus me deu, material, me afastou dele. Eu pedi tanto para Deus, mas quando ela chegou, eu não soube lidar com a bênção. E aquela bênção me afastou de Deus, quer seja ela material, ou quer seja ela espiritual. De qualquer forma, a gente se encanta demais com as coisas que nós recebemos, e deixamos de nos encantar com o dono da bênção. E aí, passado alguns dias já, ele encantado demais com o carro, ele foi numa festa, onde ele poderia estar num culto, ele acabou não indo, optou por estar na festa, e quando ele voltou, tinham riscado o carro dele de fora a fora, assim, com uma tampinha. Ele diz, sabe aquele risco que você fala: Jesus de Nazaré, se eu pego esse rapaz. Pegou desde a lateral da frente, porta a porta, fundo, onde você tem que pintar a lateral do carro inteiro. Aí ele falou para mim: Isaías, você acha que Deus brigou comigo? Você acha que Deus não gostou de mim? Você acha que Deus me castigou? Aí eu disse bem claro para ele, eu falei: esse fator que Deus castiga a gente é complicado, né? Porque isso aí, quando a gente era criança, se tornou um certo meio peso, né? Não faz, senão Deus vai te castigar. Deus vai te castigar, Deus vai fazer isso com você. E aí a gente fica aquele terror: eu vou na igreja porque senão Deus vai me castigar. E a gente fica aterrorizado.
Aí eu disse para ele: meu querido, eu não sei o que Deus fez com você, se Deus permitiu ou não, o que aconteceu. O fato é que o carro só não vai riscar se você deixar ele na garagem. Olha lá que lá também cachorro risca carro. Mas o fato é que você precisa conversar com Deus a respeito de como você tem vivido com a bênção que Ele tem te dado. Porque quando a gente não sabe lidar com a bênção de Deus para nós, a gente mesmo gera problema com ela. Eu me lembro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, quando ele vai falar sobre grande nuvem de testemunhas que nós temos, e ele diz assim: vocês precisam deixar o pecado e também as coisas que atrapalham. E nem sempre são pecado. Tem coisas que me afastam, te afastam de Deus, que eram bênção no início, que eram coisas boas. E aí a pergunta que nós colocamos no início: o que será que a bênção tem gerado em mim e em você? E para a gente encerrar, eu queria voltar num texto de Lucas capítulo 8, volte algumas páginas da sua Bíblia, por favor, para você entender o que uma vez o milagre de Jesus gerou na vida de alguém, da parte de Jesus mesmo. Capítulo 8 do livro de Lucas. Para a gente entender um outro lado do que o milagre gerou. O primeiro milagre, eles não souberam lidar, apenas um soube lidar com a bênção que Deus derramou sobre eles. Se afastaram, se separaram, podiam viver juntos, mas o milagre provocou isso neles. Às vezes nós afastamos daquilo que são importantíssimo para nós, por causa de um milagre, de uma bênção que nós não soubemos lidar com ele. E no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26, se você puder abrir aí, nós temos o milagre da cura de um endemoniado gerazeno. Eu vou ler, você acompanhe no seu texto. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia, e logo então desembarcaram. E veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia infelizmente nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apodera dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu este: Legião, porque eu tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogou-lhe então que permitisse que adentrasse aos porcos. E Jesus então permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago, e se afogaram. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo pela cidade e pelos campos. E então, presta atenção a partir do versículo 35. Saiu o povo para ver o que acontecera, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem que saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. E todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que então retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios pediu para Jesus, olha o que ele pediu para Jesus: rogo-lhe que deixasse estar com ele. Jesus, porém, lhe despediu e lhe disse: volta para a tua casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por você. E então foi ele, anunciou por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito com este homem. Eu queria lhe desafiar nessa última parte da nossa meditação dessa manhã, a te mostrar o que o milagre fez com esse homem. Esse homem, diferente dos leprosos, andava sozinho. Mas ele chegou para Jesus, vendo que Jesus podia salvá-lo, resgatá-lo, purificá-lo. Ele de repente pede para Jesus
que o curasse. Os endemoniados ali se manifestam, mas Jesus se compadece dele e o cura. E depois de curar, Jesus dá trabalho para aquela cidade, porque matou alguns porcos no abismo ali, e aquelas pessoas pedem para Jesus ir embora. Fala: Jesus, já curou um, já dá para ir embora, né? E de repente esse homem, visto que Jesus tinha feito com ele, ele pede para Jesus: Jesus, me deixa ir contigo, me deixa ser seu discípulo, me deixa andar com o Senhor. E aí Jesus não diz para ele: ó, vem, vai ser o próximo discípulo, vai ser o seu 13º, 14º. Jesus não diz isso para ele. Jesus simplesmente olha para esse discípulo que pede para segui-lo no versículo de número 38, e no 39 Jesus diz para ele assim: eu não quero que você vá comigo, eu quero que você volte para a sua casa, volte para a sua cidade e conte o que Deus fez com você. Esse é o maior elemento que a gente precisa ser refletido e desafiado a despeito do milagre. Quando Deus me abençoa e te abençoa, o desejo de Deus é que você abra os teus lábios e conte para as pessoas o que Ele fez na sua vida. O desejo de Deus é fazer com o que Ele fez com esse servo. Você pode até segui-lo, você pode ir atrás, mas Jesus diz muito claro para ele, ele repete isso em Marcos capítulo 5, repete em outros textos também, e ele diz muito claro: você precisa voltar para onde você veio e falar do que eu fiz na sua vida. Porque o que a gente precisa entender, meus irmãos, é que hoje você entende nas igrejas que a bênção é ter e não ser, quando deveríamos entender que para ser bênção, ou a bênção não precisava ser alguma coisa da qual eu preciso ter, mas da qual eu preciso ser. E Jesus ali, além de abençoar, ele falou: agora com a bênção que eu te dei, você vai ser uma bênção na vida das pessoas. A bênção não pode em mim e em você ser um ponto final, ela não pode se esgotar em mim, ela não pode se esgotar em você. A bênção simplesmente é uma vírgula da qual Deus participou com você disso, e agora o que você vai fazer com isso que é o mais importante. O que a bênção tem gerado em você? E esse último desafio que eu queria deixar para os irmãos, é que quando nós recebemos uma bênção, nós não somos abençoados, nós somos agraciados. E aí quando você pega essa bênção, que foi o que esse homem recebeu, a libertação de Deus, e ele transmite isso para as pessoas, aí ele é abençoado, porque ele fez a bênção dele ser bênção para outra pessoa. E hoje nós estamos precisando de irmãos que mais abençoam do que querem bênção. Pessoas que querem compromisso com Deus, ao ponto de ao receber, Senhor, eu quero um carro novo, ou qualquer bênção material dessas que Deus pode te dar, mas usar essa bênção para abençoar outras pessoas. Senhor, eu queria uma esposa, eu queria uma namorada, eu queria um novo emprego, eu queria passar na faculdade, eu queria algumas coisas assim. Senhor, o que o Senhor pode fazer comigo? E Deus vai te perguntar: se eu te der isso, o que você vai fazer com isso? Você vai anunciar para as pessoas o que eu faço? Você vai mostrar para as pessoas a bênção que foi na tua vida, tudo isso que eu coloquei? Você vai mostrar e dizer, como diz o texto exatamente no versículo 39, volta e anuncia para os outros tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Porque se você assim fizer, meu irmão, mais bênçãos vão vir sobre você, porque você sabe trabalhar com a bênção que Deus te deu. Te recordo, para a gente encerrar, aquele texto da parábola dos talentos: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Talvez eu e você não temos recebido tantas bênçãos ou respostas de Deus dessa forma, porque a gente não tem sido fiel com o pouco que Ele tem nos dado. A gente tem se isolado, a gente tem recebido essa bênção e ficado para nós. E eu queria desafiar você: Deus tem muito mais do que isso para a tua vida. Muito mais do que receber bênção, meu irmão, é transmitir bênção. Muito mais do que ser liberto é olhar para a tua família e ver que a tua família também foi liberta a partir da tua instrumentalidade. É olhar para a sua vizinhança e ver que Deus não só te abençoou, mas te usou para abençoar a vida daquelas pessoas. Aí você vai olhar para o texto desse, onde Jesus fala para ele: não, volta para a tua casa, volta para os teus, anuncia por toda a cidade todas as coisas que Jesus fez por você. E com certeza aquela cidade já não foi mais a mesma, não porque Jesus esteve ali só, Ele esteve, mas um milagre apenas nós temos relato, mas muitas coisas aconteceram,
por causa daquele homem que decidiu não encerrar a bênção de Deus nele, mas ser um vínculo onde a bênção passa, chega e continua na família, no bairro, na cidade, onde ele está. Ele é bênção de Deus. Feche teus olhos, eu queria desafiar o teu coração. Quando Deus conversa com Abraão, meu irmão, capítulo 12, versículo 2 de Gênesis, e ali o próprio Deus diz para Abraão que vai fazer dele uma grande nação, e no final, a palavra de Deus diz muito claro: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E hoje a palavra de Deus para você, meu irmão, se você puder só decorar isso, guardar essa máxima no teu coração de tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, sê tu uma bênção, já vai ser bastante diferente a minha e a sua vida. Deus quer que você nesse domingo seja uma bênção. E ser uma bênção é você poder abençoar alguém, é você poder compartilhar de alguém da vida que você tem a partir de Jesus, é você poder compartilhar de bens materiais, é você poder compartilhar de um carinho, de um amor, de uma palavra, de uma atenção, de um abraço. Mas o fato é que nós somos chamados, como Abraão também foi, para ser uma bênção. E não simplesmente ser o ponto final de uma bênção. Deus quer que você compartilhe da bênção que Deus tem lhe dado. Deus quer que você compartilhe com os teus filhos, por eles ser uma bênção e você ser uma bênção na vida dele. Deus quer que você compartilhe com a tua família, para ela ser uma bênção. Porque a bênção, para mim e para você, ela deve gerar em nós, mais do que uma alegria, ela deve gerar em nós, em mim e você, uma continuidade na história daquilo que Deus quer fazer na nossa família, na nossa sociedade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Desafia o nosso coração, constrange-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo, para que nós possamos, mais do que amar aquilo que o Senhor tem nos dado, amar o Senhor acima de tudo, o Criador, o abençoador. E da mesma forma, Pai, possamos ser iguais, abençoar aqueles que nos abençoam, abençoar com a bênção que o Senhor tem nos dado, para que nós não sejamos o ponto final da bênção, mas possamos, ó Deus, com a tua graça, com a tua sabedoria, abençoar a todos que estão ao nosso redor. Fortaleça-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a te amar mais do que amar a bênção, a te desejar mais do que desejar a bênção, a se relacionar contigo mais do que se relacionar com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te amamos, ó Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Vira para quem está ao teu lado, diz para ele assim: sê tu uma bênção. Olha para ele aí, diga para ele. Mais uma palavra: comece hoje a ser uma bênção. Diga para ele: comece hoje, não deixa para amanhã não. Sê tu uma bênção no dia de hoje.